안녕하십니까. Olá, pessoal. 우리가 이런 귀한 하나님의 말씀을 펴놓고 Perante a preciosa palavra de Deus, 하나님의 말씀 안에서 전하는 그 메시지가 우리 마음하고 연결될 때 quando o nosso coração se conecta com a preciosa mensagem das palavras de Deus, 능력이 하나님의 사랑이 하나님의 은혜가 우리 속에 잠깁니다. o poder, o amor e a graça que está em Deus passa a habitar em 그 nós. 메시지 우리 마음에 들어오면 변치 않는 사람은 아무도 없습니다. Não existe ninguém que não é transformado com a mensagem de Deus. 제가 복음 전도자가 돼서 Eu, me tornando um pregador do Evangelho, vivo pregando o Evangelho. 참 많은 사람들이 변화받는 이야기를 듣습니다. E por muitas vezes escuto o testemunho de pessoas que tiveram suas vidas transformadas. E é muito gratificante. 이렇게 주님 앞에 눈시울이 뜨거울 때가 많습니다. Por muitas vezes, eu de gratidão acabo derramando lágrimas perante o Senhor. 있는 말씀을 읽겠습니다. Hoje vamos abrir o livro de Mateus capítulo 3. 3장 13절에서 17절 말씀. Mateus capítulo 3, do versículo 13 ao 17. 이때 예수께서 갈릴리로서 요단강에 이르러 요한에게 세례를 받으라 하시는데 Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão a fim de que João o batizasse. 요한이 말려가지고 내가 당신에게 세례를 받아야 할 터인데 당신이 내게로 오시나이까. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? 예수께 대답하여 가라사 이제 허락하라 우리 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하니라 하신데 이에 요한이 허락하는지. Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. 예수께서 세례를 받으 곧 물에서 올라가실새 하늘이 열리고 하나님의 성령의 비루가 자기 위에 내려 자기 위에 임하심을 보시더니 Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. 하늘로 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들은 내 기뻐하는 자라 하시니. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado em quem me comprazo. 세상에는 천적이란 게 있습니다. Nesse mundo existe a cadeia alimentar. 예를 들어 말하자면 Por exemplo, 모기가 많을 때 quando se tem muitos mosquitos, 잠자리가 많이 날아요. 모기를 잡아먹는. aparecem muitas libélulas para comer aqueles mosquitos. 한국의 강원도에 해안 동네라는 마을이 있습니다. Na região de Gangwon-do, na Coreia, existe um bairro chamado Haean. 해안 마을에는 어떤 일이 났냐면 E o que aconteceu nesse bairro? 여름에 좀 비가 많이 오고 장마가 진 뒤에 Num certo verão, assim, depois de um longo período de chuva, 거기에 아침을 하러 갔습니다. uma senhora ela foi na cozinha da sua casa preparar o café da manhã. 깜짝 놀랐어요. E ela tomou um susto, 부엌 바닥에 뱀들이 막 porque tinham muitas cobras ali no chão da cozinha. 꽈집에 도망을. E ela gritou e saiu correndo. 그 언제부터인지 모르지만은 Eu não sei desde quando, mas 그 마을엔 뱀들이 무지무지하게 많이 살아. aquele bairro tinha muitas cobras. 사람 밭에 일하다가 뱀에게 물리고. Tiveram pessoas que foram picadas por uma cobra ao trabalhar no campo. 하는데 보니까 뱀이 방에 들어와 있고. Pessoas que ao irem dormir viram cobras no seu quarto. 기어다니고. Sabe, viram as cobras assim, se rastejando ali no chão. 애완동물로 뱀을 키우는 사람이 있다 하면 Lógico que eu escutei que tem pessoas que cuidam, como um bicho de estimação as cobras. 뭐 여자는 뱀을 늘 자기 데리고 다니는. Eu escutei de uma mulher que sempre carrega uma cobra com ela. 자동차 안에 이렇게 굵고 긴 뱀을 놔. E dentro do carro ela bota uma cobra grande e grossa. 장군들 E ela não tranca o carro. 누가 도둑질하러 왔다 기겁을 하고. Porque se alguém for tentar roubar aquele carro, já viu, né? 하여튼 그 해안 마을에는 사람들이 실제로 이제 살 수가 없어. 한 사람 이 살을 가. Então chegou a um ponto que ninguém poderia mais continuar a viver naquele bairro de Haean e todos começaram a ir embora. 한 중이 들어오게 됐는데 Só que um senhor de idade assim chegou naquele bairro 이 마을이 왜 이렇게 한적하냐고. e chegando lá ele questionou: Nossa, por que esse lugar é tão vazio? 사람들이 도저히 못 살아 도망을 갔다고. Aí explicaram: as pessoas não conseguiam mais ficar aqui, eles fugiram. 아름다고 좋은 이 마을에 왜 도망을 갔냐고. Mas por que fugiram desse lugar tão bom, tão bonito? 뱀이 너무 많았어요. Aqui tem muitas cobras. 이 중이 웃었어요. E esse senhor de idade, ele deu risada. 그거 하나도 어렵지 않은데 Isso aí não é nada difícil, rapaz. 쭉 뛰었어요. E as pessoas ali do bairro começaram a prestar atenção nele. 있느냐고. Existe algum jeito para resolver isso? Mas é claro que existe, é claro. Que jeito? 집집마다
돼지를 키워보시라고. É, tentem criar um porco em cada casa. 돼지를 우리 안에 놔두지 말고 거기 놓아서 방목을 하라고. Não deixem o porco preso, deixem ele solto. 아, 그러면 되느냐고. Aí isso resolve? 아, 해보고 얘기를 하라고. Ah, tentem uma vez, depois a gente conversa. 돼지를 한 마리 사가지고 집에 마당에 돌아다니게. Então todas as casas, né, todas as famílias compraram um porco e deixaram solto assim no quintal. Lógico que o porco é um pouco bagunceiro, né? 근데 뱀이 나타나기만 하면 Mas quando aparecia uma cobra, 돼지 막 달려가요. vinha o porco correndo, né? 딱 한 번 물면 뱀이 두툼하게. E numa mordida ele dividia a cobra em duas. 그리고 뱀을 막 꼬작꼬작 너무 맛있게 E 먹는. comia, sabe, se deliciando aquela cobra. 돼지는 비계가 두꺼워서 Os porcos, já que tem a sua pele muito grossa, 뱀에게 물려도 아프지도 않대. disseram que mesmo sendo picado por uma cobra, ela nem sente dor. 그래서 이제 뱀이 다 사라졌다는 거야. E assim todas as cobras sumiram. 동네 이름은 해안인데 돼지 해자를 써가지고 해안 동네라고. Por isso se chama o bairro de Hean, né? Hean, né, na escrita chinesa, significa porco. 뱀을 물리치는 천적이라고. Então, né, o porco é o predador natural da serpente, das cobras. 그냥 한 물면 두툼하게 나고 새투하게 나 뱀이 꼼짝 못. Então, os outros animais são sempre picados pelas cobras, mas o porco chega lá e divide ela em duas, três, uma mordida. 우리 하나님 만든 자연에 보면 천적이란 게 있어서. Então, dentro assim da natureza criada por Deus, existe a cadeia alimentar. Então, existe um equilíbrio por isso. 호랑이는 한평생 살면서 토끼를 무지무지하게 여러 마리 먹는다. Dizem que um tigre vivendo a sua vida, né, ele come muitos coelhos. 너 토끼는 야 우리는 호랑이 밥밖에 안 돼. Então, os coelhos ficam pensando, poxa, a nossa vida inteira vai ser comida de tigre. 잡아먹는 호랑이보다도 Mas, mais do que aquele tigre que todo dia se alimenta de coelhos, 잡아먹히는 토끼 수가 훨씬 더 많은 거예요. tem muita mais proliferação de coelhos do que a quantidade que o tigre come, né? Por isso, porque Deus, quando criou o coelho, 토끼는 새끼를 참 자주 놔요. fez com que eles tivessem facilidade em proliferar. Geralmente vai ter 7, 8 filhotinhos, né? Eu sei porque eu já criei coelhos. 못 놓으니까 E o tigre vai nascer de um em um. 매 호랑이는 뭐 토끼를 수없이 잡아먹어. Então, por mais que diariamente muitos tigres comam lá seus coelhos, 호랑이보다 잡아먹힌 토끼가 늘 수가 많아. sempre vai ter mais coelhos do que a quantidade de tigres para comê-los. 이런 걸 가지고 천적이라고 천적의 어떤 이야기인데. Então, isso é da cadeia alimentar, né? 죄를 이기는 천적이 있어요. Pessoal, existe um predador natural para o pecado. 죄를 막 토끼가 새끼 낳듯이 얼마나 많은 죄를 지어요. Pessoal, assim como os coelhos se proliferam facilmente, existem também muitos pecados que nós cometemos, né? E qual que é o predador natural do pecado? O sangue de Jesus. Unicamente pelo sangue de Jesus 씻을 수 있는 능력이 되는 tem o poder suficiente para lavar o pecado de toda a humanidade. 하나님은 항상 이 세상에 천적이 있게 만들었다고 하더라고요. Por isso que Deus ele criou, né, essa natureza com essa cadeia alimentar. 뱀이 아무리 많아도 Por mais que tenha muitas cobras, 마리가 뭐 그냥 몇 마리 더 와도 그냥 뚝뚝 물어 두번 물만 중간 뚝뚝 끊어져요. se coloca ali 1 ou 2 porcos, eles vão lá, vão morder essas cobras e essas cobras se dividem em 2, 3. 뱀을 꽉 가운데 깨물면 Se o porco der uma mordida no meio da cobra, se divide, né, a cauda com a cabeça. 할 수가 없어요. E a cabeça não tem como fazer nada sozinha e, né, acaba morrendo. 그렇기 때문에 계속해서 뭐 돼지가 뱀을 잡대 그 동네 금방 뱀을 찾아볼 수 없게 됐다. Naquele bairro, né, rapidamente, depois que começaram a criar porcos, aquele problema com as cobras se resolveu. 피가 어떻게 죄를 사하는지. Só como o sangue de Jesus lava os pecados. 그냥 대충 아는 분들은 많아요. Tem muitas pessoas que sabem muito vagamente sobre esse assunto. 알면 Mas quem sabe exatamente, 그 예수님의 피가 우리의 어떤 죄든지를 불문하고 não importa qual pecado seja, o sangue de Jesus 칼을 할 수 없어집니다. impede do pecado agir dentro de nós. 그래서 이 박옥수 목사도 O pastor Luxo Park, que está aqui perante vocês hoje, 1944년생인데 eu sou de 1944. 일본이란 나라에서 36년 동안 속국으로 있었어요. E a Coreia, por 36 anos, foi colônia do Japão. 그때 미국하고 일본하고 전쟁이 벌어진 거예요. Só que naquelas épocas é que teve, né, aquela guerra entre o Japão e os Estados Unidos. 일본이 한국을 점령했고 Né, o Japão invadiu a Coreia, 이제는 중국을 쳐들어갔어요. depois invadiram também a China. 이 이야기했어요.
E os Estados Unidos disse: 일본 너희들 싸우지 마라. japoneses, parem de brigar. 일본 사람들은 미국 사람을 코쟁이라 그래. Os japoneses chamam os americanos de narigudos, 이 코가 크잖아요. porque os americanos têm um nariz grande, né? 너희들이 무슨 상관이야? E os japoneses responderam: o que vocês têm a ver com a gente? 그때 일본은 그 철이 나질 않아서 전쟁 무기로 쓰는 많은 무기를 만들 쇠가 필요한데 Só que a questão é que o Japão, né, eles não produziam ferro naquela época, eles precisavam de ferro para criar armas, né, armamentos. 전쟁 무기를 만들었어. E eles utilizavam, né, ferros importados para poder fazer suas armas. 미국은 진짜 좋은 나라잖아요. 하나님 믿고. E os Estados Unidos era um país muito bom, né, era crente, que tinha essa fé em Deus. E eles falaram: não parem de guerrear. 상관이냐? E os japoneses: o que vocês têm a ver com a gente? 미국에서 석유하고 고철 일본 수출을 중단. Então os Estados Unidos bloqueou, né, toda a exportação de petróleo e de ferro. 쇠가 없으니까 전쟁 무기를 만들 굉장히 어려움 속에 빠졌어요. Então, já que o Japão ficou sem ferros para poder fazer suas armas, eles ficaram numa grande dificuldade. 좀 겁이 없었죠. Mas os japoneses, eles não tinham medo, né? 야마모토라는 장군이 있었어요. Então, tinha um comandante chamado Yamamoto 공격해라. e ele ordenou um ataque para os Estados Unidos. 야마모토가 말했어요. Yamamoto disse, 미국 하버드에서 공부를 했다 그러더라고요. disseram que ele estudou em Harvard, né? 우리가 미국을 공격하면 우리 망합니다. Avisaram a ele: Senhor, se nós atacarmos os Estados Unidos, fracassaremos. 명령이다. 공격. Ele falou: isso é uma ordem, ataquem! 그때 일본은 자기가 세계 최고로 세다고 생각했어요. Naquela época, o Japão se considerava os mais fortes do mundo. Eles não conheciam os Estados Unidos realmente. 끌고 태평양을 건너 미국을 건너갔어요. Então eles, né, chegaram ali nas Oceanias, os mares dos Estados Unidos, por meio de uma embarcação. E chegaram próximo a Pearl Harbor. 미국 본토에서 진주만으로 일본 기지로 비행기가 왔어요. E tinha um avião americano voltando ali, né, para Pearl Harbor. 그래서 비행기가 떠가 바로 그걸 공격해서 그 비행기 다 떨어뜨렸어요. Só que, enquanto eles estavam no alto, né, os japoneses, eles atacaram no ar e destruíram os aviões americanos. Então, agora, os aviões japoneses estavam, né, entrando em Pearl Harbor. 비행기 공습 경보를 울렸는데 E lá em Pearl Harbor, eles deram o alerta, né, de que tinha um avião entrando ali no país. 본토에서 우리 비행기 올 시간이다. 걱정하지 마라. 그랬어요. Só que eles falaram: não se preocupa, porque esse é o horário do nosso avião chegar, está previsto mesmo esse voo. 일본이 미국 진주함을 공격해가지고 E assim o Japão conseguiu, né, invadir Pearl Harbor 항공모함 아리조나호를 격침시켰어요. e eles, né, atacaram o famoso Arizona lá nos Estados Unidos. 그러는데 이제 막 일본은 미국을 이겼다고 막 소리쳤어요. E os japoneses ficaram comemorando, dizendo que haviam vencido os Estados Unidos. 항공모함이 일본 오키나와에 와 간 거예요. Então, no certo dia, né, aviões americanos chegaram em Okinawa, no Japão. 그래서 B-29 세 개의 전폭기가 떴어요. E foram lançados 3 B-29 ali no céu do Japão. Um direcionado para Tóquio, outro para Nagasaki e outro para Hiroshima. 도쿄 간 비행기가 제일 먼저 보고 있어요. E o avião que foi para Tóquio, né, ele entrou em contato primeiro. Tóquio para a base, Tóquio para a base. 무전으로 이제 통화가 됐죠. Então, eles se comunicaram, né, ali pelo código Morse. E eu sei disso porque 군대 통신사였어요. eu era da comunicação no exército, né? 로스부어로 가지고 이제 그 전달하는 거예요. E eles fazem essa comunicação por código Morse. 로스부어로 이제 미국하고 저 미국 비행기들이 통화를 했어요. Então, pelo código Morse, né, os soldados americanos ali conversavam com o avião americano. Eles perguntaram: como está a quantidade de nuvens aí em Tóquio? 근데 도쿄에서 온 전하 모르스부어 소리가 E o som, né, emitido pelo código Morse foi... 모르스부어는 쭈쭈 도도도 그래요. Em código Morse é chuchu tododo. 그게 뭐냐면 7이라는 숫자. Isso significa o número 7. 모르스부어는 1은 도 쭈쭈쭈쭈. 1 em código Morse é do chuchuchuchu. 도도 쭈쭈쭈. E o 2 é dodo chuchuchu. 3은 도도도 쭈쭈. O 3 é dododo chuchu. 4는 도도도도 쭈. O 4 é dodododo chu. 도도도도. O 5 é dododododo. 6은 쭈 도도도도. E o 6 é chu dododododo. 7은 쭈쭈 도도도. E o 7 é chuchu dododo. 쭈쭈쭈 도도. E o 8 é chuchu dodo. Chuchu dodo. 아, 아닙니다. É, né? Nada mais que isso. 쭈쭈쭈도. E o 9 é chuchuchuchudo. 0은 쭈쭈쭈쭈쭈. E o 0 é chuchuchuchuchu.
도쿄의 구름량이 얼마냐? Então perguntaram, como está a quantidade de nuvens aí nos céus de Tóquio? 항공모함 기다리는데 E eles estavam esperando, né, esse relato. 쭈쭈 도도도 Aí veio essa resposta. Tchu, tototo. 몇 번입니까? Que número isso significa, pessoal? 7. 동경 하늘 70%가 구름이 꼈다. Ou seja, o céu de Tóquio estava coberto com 70% de nuvem. 안 됩니다. Ah, não podemos. 원자폭탄 아주 고공에서 투하를 해야 돼. Uma bomba atômica tem que ser lançada de uma altitude muito alta, muito grande. 폭탄에 자기 비행기 타버려요. Porque se você soltar lá num lugar baixo, provavelmente o avião que soltou também vai ser queimado, né? Então tem que ser solto de um lugar muito alto. 10%가 있으면은 Mas se tem 70% de nuvem no céu, 도저히 구분을 할 수 없어. 원자폭탄 터뜨릴 수 없어요. não tem como distinguir onde está ali o negócio, não tem como acionar a bomba. 폭탄 하나로 전쟁을 끝내야 하기 때문에 E numa guerra, já que a bomba atômica é utilizada para terminar com a guerra, 생명을 살리거나 죽이는 그런 아주 중대한 계산이 돼 있어요. eles têm um cálculo muito rigoroso para poder utilizá-la, porque, sabe, está levando a vida de muitas pessoas. 나가사키 나와라. 오바. Então eles mandaram um segundo contato, um segundo alerta, né? Ah, 이게 구름이 얼마냐? Nagasaki, como estão os céus em Nagasaki? 나가사키 신호가 쭉 도도도도 E lá em Nagasaki eles mandaram o sinal Chu, todododo. 쭉 도도도도 Chu, todododo. 6하래. É 6, né? 안 돼. Não dá. 항공모함에서 고민을 했어요. Então lá na base eles ficaram pensando. 마지막 히로시마 나와라. 오바. E eles perguntaram, Hiroshima. 여기는 히로시마다. Aqui é o Hiroshima. 구름량이 얼마냐? Qual a quantidade de nuvens? 히로시마에서 뭐가 나왔냐면 Aí o que eles responderam em Hiroshima? 쭈쭈 Dododo, chuchu. 3할 구름이었어요. 30%. 됐어. Aí dá. 타겟 히로시마. Vamos atacar Hiroshima. 두 비행기 돌아와라. Os outros 2 aviões podem voltar. 도쿄 갔던 비행기 도쿄를 한 바퀴 돌고 항공모함으로 돌아왔어요. Então o avião que foi para Tóquio deu uma volta no céu e voltou para sua base. 다음에 나가사키 갔던 비행기 나가사키를 한 바퀴 돌고 항공모함으로 O 돌아왔어요. avião que foi para Nagasaki também deu uma volta e voltou para a base. 히로시마에 갔던 비행기는 Mas o avião que foi para Hiroshima 에놀라 게이호라는 비행기였는데 era um avião chamado Enola K. E ele desceu a altitude 목표 지점을 결정을 했어요. e começaram a decidir ali onde seria o alvo da bomba. 그 조종했던 조종사가 E o piloto que estava ali controlando a aeronave, 히로시마의 원자탄을 터뜨리기 위해서 미국의 히로시마 꼭 같은 지형을 만들어 가지고 para poder soltar aquela bomba ali em Hiroshima, eles tinham que construir assim uma mesma circunstância nos Estados Unidos. 연습을 했다고. Então, nos Estados Unidos, eles construíram um cenário parecido e ficaram, sabe, treinando aquilo por meses. Porque com uma única bomba, eles tinham que terminar com aquela guerra. 타겟을 정했어요. E eles decidiram ali a área onde seria atacada. 히로시마 많이 봤는데 실제 히로시마 맞죠? E, sabe, tinham visto muitas vezes o Hiroshima, né, artificial ali nos Estados Unidos, mas ele estava realmente em cima do território japonês. Ele decidiu o local, subiu muito a altitude e foi lançado aquela bomba atômica, né, conhecida pela história. 갑자기 일본 놀랐어요. E o Japão tomou um grande susto. 통신, 교통 모든 게 다 단절됐어요. Do nada, comunicação, transporte, tudo em Hiroshima havia acabado. 하여튼 히로시마 무슨 일이나 할 수가 없었어요. Não tinham como entender o que estava acontecendo lá em Hiroshima. 에놀라 게이호 비행기 뒷 날개에서 E da parte de trás, assim, das asas do Enola Kyo, que era o avião, 그 비행기 찍어 사진을 찍었어요. tiraram uma foto, 구름빛 불기도. né, daquele cogumelo de fumaça. 이제 항공모함에서 그 삐라를 만. E assim, ali no avião mesmo, eles criaram alguns panfletos. 그 이튿날 아침에 동경 하늘에 뿌렸어요. E no dia seguinte, eles começaram a dispersar aqueles panfletos nos céus de Tóquio. As pessoas em Tóquio estavam indo trabalhar. Calma aí, mas o que é isso? O que é isso no céu? 떨어지는 거예요. Tinha algo caindo do céu. 저게 왜 내려오지? O que é isso que está caindo do céu? 가까이 보니까 Quando eles pegaram e viram, era um panfleto, né? 잡아들었는데 E quando eles viram o que estava ali no panfleto, 깜짝. todos ficaram em choque. 우리가 히로시마에 터뜨린 건 원자탄이다. O que nós destruímos, o que nós explodimos em Hiroshima foi uma bomba atômica. 또 몇 개의 원자탄이. Nós ainda temos outras bombas atômicas. 그 광경 사진. E eles mostraram a foto daquele cogumelo de fumaça, né? 전부 다 가슴에 다 내려앉았어. Então toda a população de Tóquio, eles ficaram completamente desesperados, eles não sabiam o que fazer. 막 가느라고 차들이 행렬 있고 막 사람들이 복잡하게
Os carros começaram a ficar desgovernados porque todo mundo queria fugir da cidade. 일본 천황이 방송국에 와서 라디오 저 마이크 앞에 무릎을 꿇었어요. E o presidente ali do Japão, né, representando seu país, ele buscou a mídia e perante o microfone ele se ajoelhou, dizendo: nós, o Japão, a República do Japão, 무조건 항복합니다. nos rendemos sem nenhuma condição. 전쟁을 끝내주시기 바랍니다. Por favor, terminem com essa guerra. 옛날 전쟁 이제 항복할 때는 조건이 있어요. 뭐 우리 왕은 어떻게 대해 주겠느냐, 뭐 군인은 어떻게 대해, 그건 다 조건을. Antigamente, para terminar uma guerra, sempre era feito alguns termos, né? Tinham condições. Trate o nosso rei assim, o nosso soldado tem que ser assim. 대일본 제국은 Mas o Japão, sabe, a República Japonesa, eles falaram: nós nos rendemos sem nenhuma condição. Não colocarei nenhuma condição. 혼자 탄다고 맞더래요. Por favor, parem de lançar essa bomba. Por favor, terminemos com a guerra. Eles estavam trêmulos de medo. 그때 1945년 8월 15일 Isso foi dia 15 de agosto de 1945. 우리 한국 일본에서 그때 독립을 했어요. Naqueles dias, né, a Coreia do Sul foi liberta do Japão. 제가 태어난 지 1년하고 조금 더 됐을 때 Isso era um ano e um pouquinho mais depois do meu nascimento. 태어나서 독립운동한 건 아니고요. Não que eu fiz, né? Não que eu participei desse processo de 진짜 무슨 emancipação do nosso país. Mas a guerra em si foi algo muito difícil, foi algo muito medonho. 그때 1945년 태어나서 Eu nasci em 1945, 마지막 쇠가 모자 한국인은 밥그릇도 뺏어가고 em 44, né? 이름만 쓰게 E naquela época, sabe, os japoneses roubavam até os pratos de casa porque eram de ferro, eles utilizavam para fazer armas, colheres, 나무 젓가락 나무 그 숟가락으로 밥을 e nos ensinavam a comer com aqueles rachis de madeira, né? 참 무서웠습니다. A guerra foi realmente algo muito terrível. 이제 그렇게 끝났다. Mas assim terminou a guerra. 그래서 이제 그날부터 일본은 지금까지 미국하고 전쟁이 없이 잘 지내고 Desde então até hoje, o Japão e os Estados Unidos não têm mais guerra e eles vivem, 죄와 né, mantêm em paz. 끝났으면 좋겠지요. Seria muito bom se a guerra contra o pecado também pudesse terminar assim, 원자탄 하나로 somente com uma única bomba atômica. 히로시마에 제가 몇 번 가봤습니다. Por algumas vezes eu visitei Hiroshima 도시가 전부 해변 모래 사장 같았습니다. e, sabe, a cidade naquela época parecia 딱 건물 하나 남았는데 completamente um deserto, só havia um prédio que dava para ver, que era feito de ferros, né? 히로시마 원자 폭탄 기념관이 됐습니다. E ali se tornou meio que assim um museu sobre a bomba atômica em Hiroshima. 그 원자판 떠들이면 너무 열이 받아서 막 뜨거워서 견디서 다 강으로 뛰어들어가지고 Sendo que as pessoas, né, começaram a se jogar porque o calor que aquela bomba gerou foi muito alto. Se jogaram assim no mar. 새가 그냥 막쭉 Então tinha, sabe, centenas de cadáveres assim. Só a guerra é algo realmente muito medonho. 전쟁을 끝냈습니다. Por meio daquela bomba terminaram aquela guerra. 신앙에도 원자탄이 있어서 Na vida espiritual também, né, 죄와 전쟁을 끝내야 한다는 거죠. temos essa bomba atômica e temos que terminar essa guerra com o pecado. 죄와 전쟁을 끝낼 수 있다면 Se nós pudermos brigar contra o pecado e terminar essa guerra, 놀라운 일이겠어요. quão incrível seria isso, na verdade? 오늘 그 이야기를 Eu quero falar sobre isso hoje. 마태복음에서 보면은 Se nós vermos no livro de Mateus, 세례 요한이 요단강에서 죄를 회개하는 세례를 배워. João Batista estava batizando, dando o batismo de arrependimento. 이제 그 사람들에게 죄를 막 지적하면 회개하라 천국이 가까웠느니라. E, né, quando as pessoas, né, começavam a pecar, ele falava: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. 요한 앞에 가서 죄를 회개하고 Então as pessoas iam, né, até perante João Batista, ali no Rio Jordão, para receber o batismo, e eram batizados por João Batista. 그 세례 요한이 막 소리 질렀어요. E, depois do batismo, eles, 싸이 자식들아, né, João Batista gritava: faça de víboras. 너를 피하라고 하더냐. Quem disse que vós vos livrarás da ira de Deus? 막 죄 때문에 두려워하면서 와서 회개하고. Então as pessoas tinham medo, né, do pecado, então eles se arrependiam do que haviam feito e se batizavam por João Batista. 이시면서 회개하라고 치면서 세례를 베풀어. Naquele dia também, João Batista, ele saiu gritando: arrependei-vos, arrependei-vos. E estava lá batizando. 세례를 받으려고 하는데 Aí veio um jovem, né, para ser batizado ali por ele. 깜짝 놀라. Só que João Batista tomou um susto. 당신 예수님. Oh, você é Jesus! 세례 요한이 입을 막 쳤어요. Sabe, João Batista ele não conseguia reagir a nada. 그러다가 다시 입을 열어서 말하기를 E ele voltou a falar.
Não, Senhor. 내가 당신에게 세례를 받아야지 당신이 내려오십니까? Eu tenho que ser batizado por ti. Tu vens a mim? 예수님께서 저에게 말씀. Jesus Cristo, em silêncio, lhe disse: 이제 허락해라. Deixe por enquanto. 우리 이와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 Que isso é necessário para que se cumpra toda a justiça. 의를 이루어야 한다. É necessário cumprir a justiça. 여러분 우리가 죄를 가져야 되니 의를 가져야죠. Só nós não devemos ter o pecado, mas sim a justiça. 예수 그리스도께서 우리에게 모든 우리에게 의를 베풀기 위해서 E Jesus Cristo, para nos conceder toda a justiça, 죄를 해결해야 하는데 tem que resolver o pecado. 예수님은 하나님의 어린 양으로 오셨어요. E Jesus Cristo veio como o Cordeiro de Deus. 예수님은 하나님의 어린 양으로 오셨기 Já 때문에 que Jesus veio como o Cordeiro de Deus, 우리 죄를 지고 가야 하는 ele tem que carregar o nosso pecado, tomar o pecado para si. 제가 어릴 때 교회를 다녔습니다. Eu frequento igrejas desde pequeno. 우리 교회는 목사님도 죄인이라고 하시고 Na igreja onde eu frequentava, o pastor se dizia pecador, 또 죄인이라고 os anciãos se diziam pecadores, 저도 죄인. os diáconos se diziam pecadores, 저도 죄인이야. e eu também era pecador. 이야기했지만 1944년 태어나서 Como eu já disse, né, eu nasci em 44, 제가 6살 됐을 때 남북 전쟁이 일어났어요. e quando eu tive 6 anos, tivemos a guerra entre as duas Coreias. 전쟁은 너무너무 A 비참해요. guerra foi realmente muito terrível. 전쟁이 제 하는 중에 제가 이제 초등학교를 들어갔는데 Eu, durante a guerra, tive que ingressar assim na escola, né? 학교 학생들의 30%가 아버지도 어머니도 없는 과였어요. E 30% dos alunos da minha sala eram órfãos, sem pai e sem mãe. 그래서 정부의 도시마다 과원을 차려가지고 Todo bairro tinha ali um orfanato 또 우유를 주고 그렇게 키웠어요. para criar aquelas crianças, né, dando um pouco de comida e leite para elas. 비참해서 Foi realmente terrível. 그리고 이제 참 저에게는 좀 어릴 때 고통스러웠는데 E realmente na minha infância tivemos muitos momentos de sofrimento. 1950년 6월 25일 날 전쟁이 시작되고 No dia 25 de junho de 1950 começou a guerra nas Coreias. 그 1년이 지난 뒤 E depois de um ano de guerra, 1951년에 저희 어머님이 세상 em 1951, a minha mãe faleceu. 어머니 세상 떠나시고는 전쟁 중이기 때문에 한 달 뒤에 형님이 군대를 가셨어요. E já que estava durante a guerra, um mês depois da morte da minha mãe, meu irmão teve que ir para o exército. 군대는 안 갔지만 전쟁 뒷받침을 해요. Meu pai, ele já era idoso, né? Por isso ele não foi à guerra, mas ele teve que auxiliar os soldados. 형님이 세상을 떠나. Então, praticamente do dia para a noite, minha mãe havia falecido, meu pai e meu irmão já não estavam em casa. 그래 이제 저희 집에 제일 큰 누님이 15살, Então, a minha irmã mais velha tinha 15 anos, 작은 누님이 13, a outra irmã 13 anos, 내가 8, eu tinha 8 anos, 동생이 4살. meu irmão 4 anos. 소년만 됐어요. Eram somente crianças, né? 지금도 기억이 나는데 Até hoje eu me lembro, 밤에 자다 이상한 소리가 나요. um dia eu estava dormindo, sabe? Durante a noite eu 그럴 때 보면 escutei um barulho estranho quando eu acordava. 누님이 울고 있어요. Era minha irmã chorando. 고통스러우니까 Que ela, sabe, sentia muito sofrimento. 밥을 굶으니까. Nós estávamos passando fome. 그래서 혼자 몰래 우는 거죠. E ela queria chorar escondida, né? 같이 울고 Só que todos acordavam, chorávamos juntos. 뭘 먹어야 하는지 뭘 입어야 하는지. Nós não sabíamos o que deveríamos comer, o que deveríamos vestir. 제가 이제 뭐 8살, 9살, 10살, 12살 크면 E eu comecei a crescer, né? 8, 9, 10, 11 anos. 일하기 시작. E comecei a roubar. 들에 가서 산에 가서 밀을 꺾어요. Ia no campo, na montanha, né? Trazia trigo. 갈 때 Quando o trigo estava, né, amadurecendo, eu trazia um fardo assim. 싸가지고 산 꼭대기를 A gente escondia com os meus amigos, né? A gente ia pra montanha, 가지고 a gente fazia um fogo e começava a assar. Aí depois a gente esfregava na mão e assoprávamos, né? Então a casca voava e comíamos. Era muito bom. 교회를 다녔어요. Eu frequentava a igreja também. 죄를 지었어요. Eu pequei 근데 뭐죄 지을 때는 그 교회 생각 안 나요. e enquanto eu estava ali pecando, eu não me lembrava da igreja. 밀이 얼마나 맛있던지. Porque o trigo era muito gostoso. 저녁에 나무 가서 감도 따. À noite eu ia pro pomar dos outros, né? Eu roubava ali caqui, eu roubava maçã, eu roubava melão. 점점 제가 커지는. E eu cresci assim. 죄를 용서하는 매일매일 피를
E diariamente eu pedia perdão pelos pecados. Todos os dias eu orava. 정말 교회를 다녔는데 Frequentava igrejas, mas mesmo assim eu sempre fui pecador. 목사님도 죄인. O pastor da igreja dizia ser pecador, o ancião da igreja dizia ser pecador, os diáconos diziam ser pecadores, eu dizia ser pecador. 저는 죄 가책이 많아서 Eu tinha muita acusação do pecado, né? Por isso, desde a minha infância, desde cedo, eu sempre frequentava o culto de madrugada. 마치 하고 나면 혼자 죄를 고백. E depois do culto de madrugada, quando todos iam para casa, eu ficava sozinho ali confessando os pecados. 그동안 제 삶에 여러 가지 변화가 있었어요. E teve muitas mudanças na minha vida naquelas épocas. 그리고 Depois, 형님도 다시 제대해서 오시고 né, meu pai voltou para casa, meu irmão terminou a guerra, também pôde sair. 죄가 많아. Só que mesmo assim, no meu coração tinha a questão do pecado. 할수 방법. Eu não tinha nenhum método de poder resolver aquilo. 그러면서 제가 어느 날 이제 주님 앞에 기도하면 제가 성경 속에 제 삶에 E um dia, assim, lendo, né, depois de uma oração com o Senhor, lendo a Bíblia, eu pude ler sobre a remissão dos pecados. 내가 씻어졌다고 성경은 기록돼. E a Bíblia mostrava claramente que meu pecado já havia sido lavado. Ah, o meu pecado foi lavado. Eu fiquei muito alegre. 누님한테 얘기. Eu disse para minha irmã, 누님 내가 죄가 씻어졌어. irmã, meu pecado foi lavado. 소리냐? Do que você está falando? Meu pecado foi lavado. 야 옥수야 Ei, Oksu, 조심해야 돼. toma cuidado, hein? 큰일 났다. Agora, pronto, é um problema. 목사님도 죄인이라 그러고 장로님도 죄인이라 그러고 집사님도 죄인이라 그러고. Pensa, olha, o pastor diz que é pecador, o ancião diz que é pecador, o diácono também é pecador. 네가 뭘 한다고 죄가 없다고 씻어졌다고 그래? Quem é você para ficar falando por aí que é justo, que não tem pecado? 틀림없이 잘못돼. Isso tá errado, com certeza tá errado. 올바른 신앙이더라 네가 겸손해야 하나? Para você ter uma vida espiritual correta, você tem que ser humilde, menino. 네가 교만하게 네가 죄가 없다니 말이 돼? Só que você é muito arrogante, vem falar que não tem pecado. Minha irmã ficou brava comigo. 아무리 내 죄가 씻어진 거예요. Mas eu tinha certeza disso, que meu pecado havia sido lavado. 그런데 책들을 좀 읽었어. E naquela época eu lia livros também. 어떤 책들을 통해서 죄 사았다는 그런 말도 좀 듣고 했어요. Então, né, eu comecei a procurar nos livros também sobre isso. 내 죄가 씻어진 건 너무 분명했어요. Mas na Bíblia era muito claro que meus pecados haviam sido lavados. 교회 청년들이 모였는데 Né, um dia estavam os jovens da igreja reunidos ali na igreja onde eu frequentava. E eu falei que eu havia recebido a remissão dos pecados. 내 죄가 예수 피로 씻어진 건 사실인데 Só que, por mais que fosse uma verdade que meu pecado havia sido lavado pelo sangue de Jesus, eu não sabia explicar sobre isso claramente. 제 이야기 듣던 많은 친구들이 나도 그렇다 나도 죄가 하면 어찌해야 되노? Então, muitas pessoas, muitos amigos meus, escutando o que eu disse, eles falaram: Nossa, eu também tenho pecado, como é que faz para lavar o pecado? 나도 정확한 이야기를 못. Só que eu não sabia explicar. 분명 예수님 피로 내 죄가 씻어진. Com certeza, meus pecados haviam sido lavados por Jesus, mas eu não conseguia explicar como para eles. 성경을 Por isso que eu comecei a ler a Bíblia. 성경을 읽었어요. Li a Bíblia. 너무 신기해. 그때부터 성경이 그렇게 재미가. E incrível que desde aqueles dias, né, a Bíblia começou a ser muito interessante. 성경을 한국어 성경 1,800페이지쯤 돼. A Bíblia em coreano tem cerca de 1.800 páginas. 제가 그냥 한 페이지인데 2분쯤 걸려요. E para eu ler uma página, geralmente demora 2 minutos. 60시간, 3,600분에 60시간인데 Então, em horas, né, eu preciso de 일부러 한 주간 60 horas mais ou menos para ler a Bíblia. 결심을 하고 읽어요. E de propósito, tinham semanas que eu não fazia nada, ficava só lendo a Bíblia. 하루에 10시간씩 성경을 읽으면 Porque se ler a Bíblia por 10 horas por dia, em 6 dias dá para ler uma vez a Bíblia completa, né? Antigo e Novo Testamento. 한 주 만에 성경을 여러 번 읽고 Então, em uma semana eu terminei, né? Eu pude ler a Bíblia. 성경을 친구가 10번 읽고 20번 읽고 30번 읽고 40번 읽고 50번 읽으면 Depois que você lê 10, 20, 30, 40, 50 vezes a Bíblia, 성경 전체 윤곽이 보이기 você 시작. começa a enxergar ali uma conexão, né, por toda a Bíblia. 숨겨졌던 그 성경의 비밀을 발견하죠. E dá para descobrir ali todo aqueles segredos ocultos na Bíblia. 성경은 전체 신간 60다 짝이 Na Bíblia, nos 66 livros existem pares. 사실 사람이 남자와 여자가 짝이 있어야지. Só assim como um homem ou uma mulher precisa do seu par, 여자가 없으면 안 돼요. só uma mulher não pode ver sem o homem. 여자도 E 없으면 também o homem não pode ver sem a mulher. 남자하고 여자하고 짝을 이루어서 Né, o homem e a mulher formam um par
E isso gera uma família. Eles podem ter filhos. 사람들이 애기 태어나 행복한. As pessoas tendo filhos são felizes com isso. 제 아내가 저하고 결혼했는데 Quando eu me casei com a minha esposa, 많은 제게 많은 걸 아내가 해주었어요. realmente minha esposa fez muitas coisas por mim. 그것이 제일 잘한 게 하나 있는데 E tem a coisa que ela fez de melhor. 제일 예쁜 딸을 낳고 제일 잘생긴 아들. Foi ter me dado a mais bela e o mais belo filho nesse mundo. 아내가 사랑스럽기도 하지만 Lógico que minha esposa ela é muito amável, 아버지가 되고 나니 mas depois que eu me tornei pai, 그다음에 아들 딸이 그렇게 귀한 거 예뻐. pra mim, sabe, os meus filhos são muito preciosos. Então meu filho se casou também. 우리 며느리가 우리 집에 시집 왔는데 Aí a minha nora, né, entrou na nossa família. 애기 5만 낳아. E eu falei assim, olha, tenha só 5 filhos. 며느리가 뭐라고 E ela falou assim pra mim, 예 하고 sim, sogro. 지금 셋을 낳았어요. Tiveram 3 já. 대- Eu falei, já tá bom, já basta. 그 손자들이 그렇게 예뻐. E meus netos são lindos. 이런 얘기하면 안 돼. Lógico que eu não posso falar isso aqui, né, eu sei. 교회도 아이들이 많아. Porque aqui na nossa igreja também tem muitas crianças. 참 귀여워. E são muito bonitinhos. 그래도 우리 손자들이 더 Mas 귀여워. pra mim, os meus netos são lindos. 그래서 제가 조그만 노트북을 사가지고 Eu comprei um pequeno notebook, né? 거의 뭐 일주일에 한두 번씩 아들 손자들 보고 이야기하고 Então, 1 ou 2 vezes por semana, eu sempre, né, faço uma videochamada com eles me chamam de vô. 진행돼 가는 거예요. E assim, nosso relacionamento se mantém. 재밌는 것은 성경은 꼭 짝이 있어가지고 Então, uma coisa interessante na Bíblia é que na Bíblia existe par para tudo. 그냥 푹푹 찔러 먹긴 그런데 Pessoal, é difícil você comer com um palitinho só, você tem que ficar espetando as coisas. 근데 두 개가 딱 돼 이렇게 찝어가 올리고 하지. Mas quando vocês têm um par de palitinho, você pode pegar a comida. 짝을 딱 맞추니까 Na Bíblia, já que existe o par para as palavras, 너무 잘 풀리는 거예요. tudo é muito compreensível. 그래서 이제 처음에는 잘 몰랐는데 Então, aquilo que no começo eu não sabia, 성경을 쭉쭉 읽어 하다가 보면 lendo a Bíblia, 이 짝이 isso aqui é o par sobre aquele assunto. Não, dava para enxergar isso. 그게 보여. Dava para enxergar isso. 그래서 제가 이제 제일 처음에 내가 죄 사함 받고 난 뒤 Então, logo no começo, depois que eu recebi a remissão dos pecados, 죄를 사는 부분만 딱딱 골라서 읽어요. eu comecei a ler a Bíblia só, sabe, escolhendo, buscando informações sobre a remissão dos pecados. 사는 걸 가장 정확하게 된 것이 여러 곳에 있는데 E tem muitos versículos que falam exatamente, né, focado na remissão dos pecados. 레위기 4장의 속죄 제사 E a primeira coisa assim que entrou aos meus olhos foi em Levíticos capítulo 4, que fala sobre a oferta pelos pecados. 방법이 네 가지가 있는데 Em Levítico capítulo 4 fala sobre 4 métodos de lavar o pecado. 네 가지는 Então, como são esses 4 métodos, né? Por que 4 métodos? Primeiro, 제사장이 죄를 범했어요. existe o método para quando o sacerdote peca. 이스라엘 모든 회중이 죄를 O segundo, quando os líderes da congregação pecam. 세 번째는 족장들이 죄를 Não, quando a congregação peca. O terceiro, quando os líderes da congregação pecam. E quarto, quando uma pessoa comum peca. 정확하게 죄를 사는 길이 Então, existem métodos exatos para a purificação dos pecados nesses 4 casos. E eu li tanto que eu quase decorei ler Levítico capítulo 4. Li. 그 당시에 저는 평민이 Naquela época, por ser uma pessoa comum, 제3에 대한 거를 eu comecei a ler muito sobre, né, a oferta do pecado para uma pessoa comum. 7절부터 나오는 Isso aparece em Levítico 4, a partir do versículo 27. Se qualquer pessoa do povo da terra 금령 중 하나도 부정히 범하여 허물이 있었다가 pecar por ignorância por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou se não fizessem, 한 죄에 깨우침을 받거든. e se tornar culpada. 사람이 죄를 지어도 자기 죄인을 깨닫지 못하면 죄사함 받으려고 하지 않아요. Só, aquela pessoa que mesmo tendo pecado, ela não sabe do seu pecado, ela não vai buscar a salvação por esse pecado. Nós pecamos. 죄인인 걸 깨달았을 때 Então, quando nós percebemos o pecado, 벗고 싶은 마음이 생겨요. surge também aquele desejo de ser liberto do pecado. 죄를 깨닫지 못하면 Então, mesmo tendo pecado, se não percebe o pecado, 지어도 죄를 깨닫지 못하면 se não perceber o pecado, 죄 사함을 받을 수가 없어요. não pode receber a remissão dos pecados. 하나님은 우리를 죄를 사는 길을 만들어 놓고 Por isso, Deus, ele criou um caminho de salvação. 물론 계획을 하셨어요. É lógico que ele, né, planejou tudo. Ele planejou, criou. 죄를 사는 길을 아무리 만들어 놔도 Mas por mais que tenha ali o plano de salvação pronta, se a própria pessoa não percebe o pecado, como é que vai receber o perdão pelos pecados? 죄를
죄를 사는 길도 중요하지만은 Então, é importante o caminho para a salvação, mas 깨닫는 법이 중요해요. é também importante a pessoa ser notificada, né? Perceber o pecado. 인간에게 십계명 돌판을 주었어요. Por isso que Deus entregou aquelas 2 tábuas de pedra com os mandamentos para a humanidade. 정확히 BC 1491년에 Os 10 mandamentos chegou em 1491 a.C., 나온 해가 BC 1491년. que foi o ano quando o povo de Israel saiu do Egito. 그 기간이 정확히 계산해서 아브라함이 하나님께 어렵다 하심을 받은 지 430년 뒤에 E isso, né, com cálculo exato, são 430 anos depois de Abraão ter sido justificado por Deus. Então Deus, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, quando eles atravessaram o Mar Vermelho e chegaram ali na península de Sinai, Deus disse a Moisés: 아니 이스라엘 백성 너희들 내 법을 다 지켜 행하면 olha, se vocês, o povo de Israel, guardarem todos os meus mandamentos, será abençoado. Sereis uma nação santa. 그다음에 신명기 28장에는 E isso está em Deuteronômio capítulo 28, né? 행하면 Se você cumprir todos os meus mandamentos, será abençoado ao entrar, abençoado ao sair. 손들이 복을 Os teus descendentes serão abençoados, os seus novilhos serão abençoados, sabe? Tudo ao seu redor será abençoado, os seus servos serão abençoados. 복을. Então é bênção, bênção, bênção e bênção. 옛날 농담으로 끓이는 복이라 복을. A gente de brincadeira na Coreia a gente chamava que era a bênção do fervor, né? Porque pogul é ferver em coreano. 만일 우리가 그 법을 하나 범하면 Então, mas se nós transgredíssemos alguma daquelas leis, 나와도 seria maldição ao entrar, maldição ao sair, sua descendência será maldita, seus novilhos serão malditos, seus servos serão malditos. E o problema 그 죄를 다 범한 거예요. é que todos transgredimos as leis. Ou seja, todos devemos receber a maldição. 저주를 받아야지만은 Porém, mesmo tendo que receber a maldição, 내가 죄인이 깨닫지만 저주 받도 왜 받는지 모르잖아요. a pessoa se não percebe o porquê da maldição, ela recebe a maldição nem sabendo o porquê. 깨우 죄인인 걸 깨우치 하는 방법이 있었어요. Por isso, era necessário um método de fazer a pessoa perceber o pecado. 십계명 돌비석 율법을 주었어요. Por isso, Deus entregou aquelas 2 tábuas de pedra com os mandamentos. 잘 들으세요. 여기서 Prestem atenção, pessoal. 오해를 해요. É nesse ponto que as pessoas têm um mal entendido. 하나님이 십계명 율법을 주실 때에 Quando Deus entregou os 10 mandamentos, as leis, entregando esses mandamentos, foi dado também mais uma coisa. 시내산에 40일 동안 있는 동안에 Durante aqueles 40 dias em que Moisés esteve ali no Monte Sinai, 다 십계명 손가락을 쓰셨어요. Deus escreveu com o seu dedo naquelas tábuas de pedra os 10 mandamentos. 나 옆에 다른 신을 두지 말라. Não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não chamarás o nome do teu Deus em vão, nem guardai o sábado para o santificar, honrai o teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. 십계명을 돌판에 기록해 주었어요. Foi escrito ali, né, os 10 mandamentos nas tábuas de pedra. 십계명 주기 전에 하나님은 Então, antes de dar essas pedras com os mandamentos, 행하면 Deus havia dito, ó, eu vou te dar essas leis, mas se vocês guardarem todas, receberá a bênção. 이스라엘 우리 다 지키겠습니다. E o povo de Israel respondeu, Senhor, nós iremos fazer tudo e nós iremos cumprir tudo. E isso foi uma promessa, né? Ó, se você guardar esses mandamentos, é bênção. Se não, é maldição. E o povo de Israel se pensou em cumprir tudo. Mas Deus 모세에게 십계명 두개 돌판을 준 것만 알고 não somente, né, entregou aquelas 2 tábuas de pedra para Moisés, 하나를 주었어요. deu algo a mais. 하늘날 성전을 보여. Mostrou para Moisés o tabernáculo no céu 이건 제단이다. e falou, ó, isso aqui é o altar, isso aqui é a bacia de bronze, 떡상. isso aqui é a mesa dos pães, 이건 향단. isso aqui é o candelabro, 이거는 법계. isso aqui é a arca. E mostrou tudo. 그러면 사실 말씀이 E depois ele disse, 너희들이 죄를 범하면 ao caso vocês pecarem, 제살들 죄를 사하게 된다고. vocês têm que fazer uma oferta pelo pecado para aqueles pecados serem perdoados. 자, 그러면 하나님께서 이스라엘 백성의 법을 다 지킬 줄 믿었습니까? 안 믿었습니까? Então, pessoal, isso quer dizer que Deus confiava que o povo de Israel seria capaz de cumprir as leis? Não, Deus nunca esperou isso.
Porque se Deus esperasse nisso, ele não precisaria preparar um meio de remir pecados. 이스라엘 백성은 자기가 다 지킬 줄로 믿고 Mas o povo de Israel, acreditando que poderiam, né, cumprir todas as leis, 서로 afirmaram isso e fez uma promessa com Deus. 지키면 Ó, e se você cumprir a lei, 복이고 você será abençoada. Se não, 저주다. é maldição. 출애굽기 19장에서 Em Êxodo 19, 이스라엘 백성 o povo de Israel diz: 우리가 다 지켜야 nós iremos cumprir todos. 20장에 십계명이 나와. E assim no capítulo 20, né, é mostrado os 10 mandamentos. 인간들은 그걸 다 어겼어요. Todo ser humano transgrediu a lei. Todos, sem exceção. 저주를 E todos devem receber a maldição. 받습니다. Tá certo? 어떤 사람들은 자기가 죄를 지어놓고 Tem pessoas que, depois de ter cometido um pecado, 착하게 살면 죄가 씻어지죠. 아니에요. eles acreditam que basta viver uma vida bondosa a partir de então que vai se resolver. 아무리 지켜도 Não. 우리가 어긴 죄는 우리가 씻었어. O pecado, uma vez cometido, ela não se apaga por você ter boas obras depois. 깨닫고 난 뒤에 Por isso, Deus, depois de nos fazer perceber o pecado, 방법으로 pelo método da remissão dos pecados, 죄 제사라는 걸 주었어요. nos deu essa remissão, né, essa oferta pelo pecado. 그 레위기 4장 27절에 E em Levíticos capítulo 4, versículo 27, 평민의 속죄 제사가 나온다. 이걸 잘 아셔야 돼요. fala sobre essa oferta ao sacrifício, né, de uma pessoa que pecou, uma pessoa comum. E devem saber isso com clareza, né? Aqui fala, se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou que não fizessem, agora no versículo 28, 침을 받거든. ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado. 하나님 우리 인간이 죄를 범할 걸 알았어요. Deus sabia que a humanidade iria pecar. 죄를 범했는데 그 죄를 깨우치도록 해야 했어요. Por isso, teria que de alguma forma notificar a humanidade em relação ao pecado. 그 죄를 씻을 수 있도록 해야 했어요. E depois disso, Deus já tinha criado um método de remir aqueles pecados. 침을 받도록 하기 위해서 Então, para notificar as pessoas do pecado, Deus deu os mandamentos. 알겠어요. Entenderam? 왜 십계명을 줬다고? Por que as leis foram dadas? 죄를 지은 걸 깨닫도록 하기 Para perceber o pecado cometido. 십계명을 지킨다고 죄가 사해지는 거예요. Mas não quer dizer que guardando os mandamentos você vai ser liberto do pecado. 믿고 죄인인 걸 깨달았을 때 Então, quando pecou e percebeu estar em pecado, percebeu ser pecador, 하는 방법이 필요한 거예요. então é necessário agora um meio de salvar a pessoa dos pecados. 레위기 4장 27절 만일의 평민의 하나가 여호와의 검령 중 하나를 부정해 보면 허물이 있다. Por isso, em Levíticos capítulo 4, versículo 27, 받거든. fala, se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância para fazer uma das coisas que o Senhor ordenou e não fizesse, se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito. 사장이 범죄했을 때는 Quando um sacerdote peca, 그거 아니고 não é uma cabra, 수송아지입니다. mas é um novilho. 이스라엘 모든 해중인 죄를 범했을 때 Quando a congregação de Israel peca, 수송아지입니다. também é um novilho. 그러나 예를 들어서 족장들이 죄를 범했을 때는 Mas quando os líderes da congregação ali pecam, é um bode. 죄를 범했을 때는 Quando uma pessoa comum peca, 염소를 끌고 é uma cabra. Por quê? 우리 죄에 대해 제물로. É oferta pelo pecado. 그래서 저는 내가 죄를 씻은 바 정확한지 Então, para eu ter a certeza se eu recebi a remissão dos pecados, 정확하게 내가 씻은 그걸 확인해야 하기 때문에 só temos que ver com clareza exatamente, né, se o pecado foi lavado. 그래서 죄에 속죄에 관한 모든 걸 끄집어내서 Então, eu, né, extraí da Bíblia tudo que fala sobre a remissão dos pecados e comecei a ler, pesquisar sobre isso. 그다음에 이제 거기서 레위기 4장의 속죄 제사 Aí depois em Levítico capítulo 4 fala sobre esses 제사장도 아니었고 sacrifícios, né? E eu não era sacerdote. Naquela época, com meus 19 anos, 족장도 아니었고 eu não era líder de congregação, eu era uma pessoa comum. 평민의 제사를 읽어. Então eu li sobre, né, o sacrifício por uma pessoa comum. 죄 깨우침을 받거든. Então se a pessoa pecou por ignorância, 왜냐하면 흠 없는 암염소를 끌고 와라. então tem que trazer essa cabra sem defeito. 왜요? Por quê? 죄의 싹은 사망이니까. O salário do pecado é a morte. 절대로 그냥 씻어지지 않습니다. O pecado nunca será lavado do nada. Tem que ser pago com morte. 암염소를 집어야. Tem que, né, entregar aquela cabra. 암염소를 가지고 어떻게 죄를 사는가? Então como se lava o pecado com aquela cabra? 암염소를 끌고 왔는데 Então trouxe lá aquela cabra sem defeito. 성경
이 짝이 다 있어요. E na Bíblia tem o par de tudo, né? 7장 11절에 Em Levítico capítulo 17, versículo 11, 생명은 피에 있습니다. fala que a vida está no sangue. 주 생명을 위해서 속하게 하였나니 Então foi dado esse sangue para que tenha remissão dos pecados por ele. 있으므로 피가 죄를 속하는. Porque a vida está na carne e no sangue, e eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. 회개하면 죄가 사해진다 그래요. Tem pessoas que falam, você tem que se arrepender para ter os pecados lavados. Você tem que confessar para ter os pecados lavados. 저는 성경을 한쪽만 아는 사람이 그래요. Mas as pessoas que dizem isso só conhecem um lado da Bíblia. 회개하고 고백하면 죄가 사해지면 Se por uma simples confissão ou se por se arrepender o nosso pecado fosse lavado, não seria necessário a morte de Jesus, não seria necessário derramar o sangue. 하거나 해서 죄가 사해지는 건 O pecado jamais será lavado porque você confessou ele ou você se arrependeu dele. 생명이 피기 때문에 피를 흘려야 죄가 사해져. Já que a vida está no sangue, o pecado para lavar o pecado tem que ter o sangue derramado. 피 흘려져. Tem que ter o sangue derramado. 히브리 9장 22절에 보면은 Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, 율법이 쫓아 거의 모든 피로서 정결케 되나니 fala: quase todas as coisas se purificam com sangue, 피 흘림이 없은즉 제 사함이 없는. e sem derramamento de sangue não há remissão. 자 여기서 우리가 분명히 성경은 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 Então, se nós confessarmos o nosso pecado, isso, pessoal, é simplesmente um processo até a remissão dos pecados. Eu perceber que tenho pecado, 고백하고 eu confessar o pecado, 그걸로 죄가 사해지는 게 아니고 mas isso não basta para o pecado ser lavado. 만일 우리 죄를 자백하면 했을 때 요한일서 1장 9절에 얘기하는 Assim como diz em 1 João, se confessares os seus pecados. 1장 9절만 보면 죄가 고백하면 사해지는 것처럼 보이지만 Quem enxerga somente 1 João capítulo 1 acha que o confessar em si lava o pecado. Mas tem que ver também o versículo 7. 어디 있습니까? O que diz no versículo 7? 1장 7절에 보면 Em 1 João 1,7. 우리도 빛 가운데 행하면 Se porém andarmos na luz como ele está na luz, 서로 사귐이 있고 mantemos comunhão uns com os outros, 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 깨끗게 하시고 e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 그래 고백해서 죄가 사해지는 건 아니에요. Então não é a confissão que traz o perdão dos pecados. 죄가 사해지는 가운데 한 과정이에요. A confissão é apenas um processo da remissão dos pecados. Eu percebo que sou pecador, eu confesso meu pecado, e quando eu reconheço isso, 사는 한 과정이 isso até aqui é simplesmente um processo até a remissão dos pecados. 속죄 제사를 드려요. Depois disso, tem que ter a oferta pelos pecados. 피를 흘려야 하는 Tem que ter o derramamento de sangue daquele animal. 거는 고백을 사는 피가 흘려졌을 때 사해지는 Então, o pecado é lavado não é quando se confessa, mas sim quando o sangue é derramado. 피가 죄를 사한다고 돼 있고 Em Levítico capítulo 17, fala que o sangue é que lava o pecado. 우리 죄를 고백하면 죄를 사해진다고 돼 있어요. Em 1 João capítulo 1 fala que se nós confessarmos, nosso pecado será perdoado. Mas isso é apenas uma parte. 고백한다는 건 죄를 깨달았다는 겁니다. Nós confessar o pecado quer dizer que nós percebemos que somos pecadores. 받을 수가 없으니까요. Porque aquela pessoa que não percebeu não tem como ser salva dos pecados. 그다음에 이제 피를 흘려야 하기 때문에 Então, se a pessoa percebeu, depois o próximo passo é derramar o sangue. Aí sim o sacrifício pelos pecados acontece. 이제 아까 이제 어떤 사람 내가 죄를 짓고 Essa oferta pelo pecado, como nós lemos, 깨우침을 받거든. é quando uma pessoa peca e ela é notificada do seu pecado. 27절에 Em Levíticos 4:27, se uma pessoa ali qualquer estava ali, cometeu um pecado por ignorância, e existe ali condições, existem condições para poder receber a salvação dos pecados. Mas se ela pecou e não percebeu o pecado, ela não vai receber também o perdão pelos pecados. No versículo 28, fala, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado. Aí tem, o curso ali para a remissão dos pecados. E o que é a primeira coisa? Traga uma cabra sem defeito. Por quê? Pede essa cabra sem defeito para ser julgado no lugar do meu pecado, entenderam? Então, quando é uma pessoa comum, é uma cabra. Quando é ali o sacerdote, os líderes, é um novilho. E quando é o líder da congregação, é um bode. O sacerdote também é um novilho.
근데 평소에 이제 암연소를 끌고 왔습니다. Então, mas uma pessoa comum é uma cabra sem defeito. 예물로 삼아 제사를 드려야 하는 것입니다. Isso é a oferta pelo pecado. 29절 보세요. Versículo 29. 근데 29절에 이상한 이야기 한 말이 나와요. No versículo 29 sai algo estranho aqui. 그 속죄제 희생의 머리에 안수하고. E porá a mão sobre a cabeça da oferta. 근데 수송아지 머리에다 안수를 하라는 거예요. Aqui está falando para colocar a mão sobre a cabeça da oferta. 솔직하게 여기서 굉장히 궁금했어요. E sendo sincero, pessoal, eu tive muita curiosidade em relação a isso. 목사가 될 때 안수해서 목사 받고. Eu sabia que para você estabelecer um pastor ou um ancião se faz a imposição de mãos. 안수하지. Mas por que fazer imposição de mãos na cabeça de um animal? 송아지가 저 수염소 머리에 왜 안수를 해야? Por que fazer essa imposição de mãos na cabeça de um novilho? 머리에. Perdão, na cabeça da cabra, né? Por quê? 염소가 뭐 목사가 되냐? A cabra vai se tornar um pastor? 염소가 또나 아니면 저 장로가 되나? Ou vai se tornar um ancião? 이해가 안 갔어요. Eu não entendia. 그걸 풀려고 성경 읽었어요. E li a Bíblia em busca de respostas disso. 전체를 몇번 읽어도 Li várias vezes o Antigo e o Novo Testamento, 못 찾았어요. mas não achei. 못 찾은 게 읽어 내려갔는데 그걸 몰랐어요. Não é que eu não havia achado, é porque eu não entendia, não tinha percebido. 읽고 왜 염소 머리 안수를 해야지? 왜 안수를 해야지? Mas eu continuei a ler com essa dúvida. Por que imposição de mãos? Por que imposição de mãos? 환자들이 제사 병나게 안수 받는데 A imposição de mãos é feita quando se elege um pastor ou quando vai orar para uma pessoa doente. 염소에 이렇게 안수를 해야 하고 Por que tem que fazer imposição de mãos para a cabra, para a ovelha? 그거 몰라. 너무너무 궁금했어요. Eu fiquei muito curioso para saber sobre isso. 성경을 한번 다 읽어도 몰랐어요. Eu li a Bíblia uma vez todinha, mas não sabia. Li a segunda vez com essa dúvida e não sabia. 한 거예요. Eu havia lido a resposta, mas eu passei, né, sem perceber. Na terceira leitura, para tirar essa dúvida, eu descobri algo incrível. 레위기 16장 21절에 나와요. Estava lá em Levíticos 16, 21. 16장 21절에 보면은 Levítico 16, 21. 아론은 제사장이잖아요. Aqui fala que é Arão, né? Arão é o sacerdote, né? 손으로 산 염소의 머리 안수하여 Ele fala, Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo 모든 불의와 그 범한 죄를 고하고 e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel. 그 죄를 염소의 머리에 두어 Todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e o porá sobre a cabeça do bode. 그 제사장이 그 우리 죄를 내가 죄를 지었는데 Então imagina, pessoal, eu pequei, né? 내가 처벌 멸망을 당해야 하는데 E eu devo ser castigado, destruído por causa disso. Mas eu falo, olha aqui, ó, bode, cabrito, 하나다. me desculpe, 줘라. mas morra no meu lugar, 부탁한다. por favor. 그래서 이제 염소가 대신 죽어주는 거예요. E é aí que a cabra morre no lugar da pessoa, né? Ou aquela ovelha morre no lugar da pessoa. 내 죄를 염소에게 옮겨줘야. Mas não pode simplesmente matar o animal. Primeiro tem que passar o pecado para o animal. Entendem isso? 그래서 염소의 머리에다 안수하면은 Então, quando se faz a imposição de mãos na cabeça do animal, 이제 그 죄가 염소에게 건너가. aquele pecado passa para o animal. 레위기 16장 21절 이 성경 여러 번 읽었어도 나는 Por mais que eu tivesse lido por várias vezes Levítico 16, 21, 모르고 그냥 지나갔어. eu não havia percebido sobre a imposição de mãos. 어느 날 이 성경 딱 21절 딱 이거구나. Só que um dia, lendo o versículo 21, eu percebi, é isso! 염소가 제사를 드릴 때 염소의 머리에다가 안수를 해야 되는구나. Tem que se colocar as mãos na cabeça desse bode vivo para passar o pecado. 그때 죄가 염소에게 건너가는 거야. É no momento dessa imposição de mãos que o pecado passa para o animal. 그렇구나. É isso! 그렇구나. É isso! 거기서 정확히 성경을 배웠어. Aí eu aprendi a Bíblia, exatamente. 제가 이제 그러면 Então eu pensei, 예수님이 우리 죄를 뒤집어 쓰기 위해서도 안수를 받아야 하는데. Jesus Cristo também, para tomar o pecado da humanidade para si, ele teria que ser batizado, né? 어떻게 우리 죄를 뒤집어 쓰셨지? Teria que ter tido aquela imposição de mãos. E como será que Jesus fez isso? Isso também foi uma dúvida para mim. 예수 분명히 예수님 십자가에 못 박혀 죽으시는 것도 있고. Com certeza eu já havia lido sobre a morte de Jesus, sobre a ressurreição de Jesus. 예수님 머리로 건너가야 우리 죄를 위해 죽으실 수 있는. Mas ele só fez isso porque uma hora teve um momento que ele pegou o pecado da humanidade para si. 예수님이 안수를 받았지. Então, como Jesus Cristo, quando Jesus Cristo foi recebeu o pecado, né? Quando ele recebeu essa imposição de mãos? Eu não sabia. 그런데 Mas, 어느 날
um dia lendo a Bíblia, 요한복음 1장 29절에 lá em João capítulo 1, versículo 29, 이튿날 요한이 예수께 자기께 나오심을 보고 fala, no dia seguinte viu João a Jesus e disse, 보라, 세상 죄를 지은 하나님 어린 양이로다. eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 아, 요한복음 1장 29절 이미 죄가 예수에 넘어갔네. Em João capítulo 1, versículo 29, o pecado já havia passado para Jesus. 예수에 넘어갔다. O pecado da humanidade, do mundo, já havia passado para Jesus. 그 앞에 무슨 일이 Então o que aconteceu antes desse dia? 그 요한복음 1장 29절 다음 30절에 보면 E vendo no versículo 30, né? 요한이 이제 어제 일어났던 이야기를 하는 João começa a falar do que havia acontecido um dia antes. Eu não sabia. 이제 내가 그 성령이 그에 임하시는 걸 보면 Mas vendo que o Espírito Santo desceu sobre ele, 하나님의 아들인 걸 안다고 됐더라. dá para saber que ele é o Filho de Deus. 그래서 그 전날 요한이 예수님에게 세례를 베푼 이야기가 나와요. Aí dá para saber que um dia antes João batizou Jesus. 1장 29절 보라 세상 죄를 지원하는 하나님의 어린 양이라도 돼 있고. Então em João capítulo 1, versículo 29, né, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 마태복음 3장에 나와요. Mas onde descreve realmente sobre o, né, aquele momento do batismo, da imposição de mãos, é Mateus capítulo 3. 마태복음 3장을 읽었습니다. Eu li Mateus capítulo 3. 너무 신기한 E o 것이 incrível é que, 마태복음 3장에 정확하게 이 부분을 이야기하는. em Mateus capítulo 3, detalha exatamente como foi. 자, 마태복음 3장 Mateus capítulo 3, versículo 13. 세례 요한은 당시에 요단강에 세례를 베풀고 있었어요. João Batista naquela época estava no Jordão, né, batizando. 그날 사람들이 모여왔어요. E as pessoas se reuniam do lado dele. 회개하라, 천국이 가까웠느니라. E ele dizia, arrependei-vos, pois está próximo o reino de Deus. 죄를 회개해야 돼. Devem se arrepender dos pecados. 회개하는 사람들에게 Ele, para aqueles que se arrependiam, né, dava o seu batismo. 회개하라. Arrependei-vos. 회개의 세례를 베풀. Então ele dava o batismo de arrependimento. 요한 이제 막 세례를 베풀려고 하는데 Então João também naquele dia estava ali para dar o batismo de arrependimento. Mas Jesus apareceu. 세례를 E estava ali para ser batizado. 깜짝 놀랐어요. E João Batista se assustou. Calma aí, mas ele é o Filho de Deus. 세례를 지은 적이 Ele nunca pecou. 회개라고 세례를 Então ele vai se arrepender do quê? Por que batismo de arrependimento? 죄를 지으면 내가 죄를 지었지. Se alguém pecou aqui, fui eu. 세례를 받아. Eu que tenho que ser batizado por ele. 세례 요한 거부했어요. João Batista recusou. 내가 당신에게 세례를 받아 당신에게로 오시나. Senhor, eu tenho que ser batizado por ti, tu vens a mim. 예수님께서 뭐라면 이제 허락해. Só que o que Jesus Cristo disse? Deixe por enquanto. 우리가 이거와 같이 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하네. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. 모든 의를 이룬다는 말은 Cumprir toda a justiça, 바꾸어 얘기하면 em outras palavras, 모든 죄를 사는 과정입니다. é o processo de remir todos os pecados. 그때 요한이 이거구나. Nesse momento, João Batista percebe: ah, entendi. 어린 양인데 Ele é o Cordeiro de Deus 세상 죄를 넘기기 위해서 예수 머리 한살 그걸 얘기하는. e ele está aqui para eu poder passar, transferir o pecado da humanidade sobre ele. 세례를 받으셨습니다. João Batista recebeu Jesus recebeu aquele batismo. Mas aquele batismo 지어가지고 não é igual aquele batismo que ele dava às pessoas que pecaram e estavam arrependidas do que haviam feito. 구약의 율법이 얘기한 대로 Mas conforme as leis haviam dito no Antigo Testamento, 방법으로 머리에다 안수하고 foi feita a imposição de mãos, né, para cumprir aquele método de transferência de pecados. E nesse momento, Deus, lá do céu, desceu o Espírito Santo em Jesus e veio uma voz: 내 사랑하던 내 기뻐하는 자라. este é o meu filho amado em quem me comprazo. Por quê? 하나님 예수님을 보내서 이 땅에서 우리 죄를 위하여 십자가에 못 박혀 죽으시라고 보냈는데 Deus enviou Jesus Cristo a essa terra para morrer na cruz pelos pecados da humanidade. 제 고난이 진짜 싫으셨겠죠. E Jesus Cristo, estando num corpo físico, com certeza ele também não queria dor. 잔을 내게 옮겨주시고 Por isso Jesus Cristo também orou: Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Mas não segundo a minha vontade, mas sim segundo a tua vontade. 세례를 받는 거 죄를 넘겨받는 그 과정의 안수로 제가 넘어가는. Então, foi passado o pecado da humanidade para Jesus nesse processo onde João Batista fez a imposição de mãos sobre Jesus. 하나님의 뜻을 십자가에 못 박혀 죽으시기 위하여 Então, 죄를 넘겨받는 이런 세례를 받는 걸 보고 하나님, 넌 내 기뻐한 아들이요, 내가 내
사랑하는 아들을 기뻐하는 자라고. Então Deus, vendo aquele processo onde João Batista, né, batizou Jesus, fez a sua imposição de mãos e Jesus tomou para si todos os pecados, ele disse: "Este é meu filho amado em que me comprazo." Só que o que acontece depois? 모든 우리 죄가 예수 그리스도에게 건너가는. A partir daquele momento, todo o pecado da humanidade está em Jesus. Todo pecado. Todo pecado. 이사야 53장 그분을 더 정확하게. Em Isaías 53 também fala claramente sobre isso. 53장 Em Isaías capítulo 53, versículo 4. 실로 우리의 질고를 지고 우리의 슬픔을 당하였거늘. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores, né? Esse texto foi escrito por Isaías, 전인데 que foi 700 anos antes da vinda de Jesus. 아, 환하면 글을 쓰는 겁니다. E ele recebia, né, 우리의 슬픔을 당하였거늘. essa visão de Deus, escrevia: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 그가 찔림은 우리의 허물이 나며 그가 상함은 우리의 죄악을 나며. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. 예수님이 우리를 대신해서 찔리고 상하려면 우리 죄를 뒤집어 써야 하는 거. Para Jesus ter sido traspassado e moído pelas nossas iniquidades, primeiro ele tem que ter tomado as iniquidades para ele. 예수는 우리 죄를 대신해 죽을 수 없어. Jesus Cristo não poderia passar por toda essa morte, né, sem ter primeiro tomado o pecado para ele. 받기 위해서 세례를 받으면 죄가 넘어갔고 E para isso ele teve que ter a imposição de mãos feitas por João Batista. 그가 찔림은 우리의 허물이 나며 그가 상함 우리의 죄악을 나며. E que fala: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞아 우리가 나음을 입었. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 그 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가셨을 그때 Então, no momento quando Jesus Cristo foi crucificado, 사해졌고 죄악이 씻어졌기 때문에 já que as nossas transgressões, as nossas iniquidades foi perdoado, quer dizer que nós podemos agora desfrutar de paz. 전에 뭐라 합니까? O que diz no versículo 6? 다 양같다를 거래하기 제 길로 갔거늘. Todos nós andávamos desgados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, 우리의 죄악을 그에게 담당. mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. 그때부터 우리의 모든 죄가 예수님에게로 넘어갔다. Naquele momento, todo o nosso pecado passou para Jesus, está dizendo aqui. 모든 죄를 지셨다. Jesus Cristo tomou para si a iniquidade de nós todos. 예수님 보고 말해요. Por isso, João Batista diz para Jesus. No dia seguinte ao batismo, João Batista viu Jesus e disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." 이제 양이 와서 이제 정하신 양이 있다가 속죄 제사를 드릴 때에 이제 머리에 안수람 죄가 넘어가면은 Então, quando tem aquela pessoa que pecou, ela lhe trouxe aquele animal sem defeito, foi feita a imposição de mãos e o pecado passou, eles pegam aquele animal e levam para matá-la. 그래서 양을 피를 목을 찔러 죽이면서 Né? Corta o pescoço do animal, mata aquele animal, 피를 가지고 e aquele sangue 번제단 뿔에다 바르는 é aspergido ali nas pontas do altar. 번제단 뿔에다 피를 바르지. Calma, mas por que aspergir o sangue nas pontas do altar? 성경을 모르는 게 너무 많아요. Pessoal, desculpa falar isso, mas tinha muita coisa que eu não sabia da Bíblia. 성경을 찾고 Eu estudava, 성경을 찾고 eu procurava, 내가 찾고 de vez em quando eu pesquisava na internet, 탁탁 해답이 나. e sempre tem uma resposta, né? 우리 죄를 예수님 지고 가시잖아요. Jesus Cristo tomou para si nossos pecados. 난 뿔에다 발라야 돼. E tem que passar, aspergir o sangue naquelas pontas do altar. Porque existe ali o altar, né, e naqueles cantos tem aqueles chifres. E fala para aspergir o sangue nesses chifres. 찾았어요. E era uma grande dúvida para mim. 찾다 또 해답을 딱 짝을 찾아. Só que um dia, lendo a Bíblia, também achei o par sobre isso, a resposta. 7장 1절에 Em Jeremias 17, versículo 1. 유다의 죄는 금강석 끝 철피로 기록되되 O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo, 그들의 단뿔에 새겨. gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. 자, 내가 여기 사무엘전사 같이 이렇게 있는데 Então, eu estou aqui, por exemplo, com o missionário Samuel, o evangelista Samuel. 장사를 한다고 해봐. Vamos supor que eu sou um comerciante. 사무엘전사 내가 와서 물건 사다 이제 파는데 E, né, ele compra meus produtos e revende. 볼펜을 내가 파는 장사인데 E eu sou um comerciante de canetas. 볼펜 많이 만들어. Eu tenho uma fábrica e produzi muitas canetas. 사무엘전사 우리 볼펜 잔뜩 사가지고 갑니다. E o evangelista Samuel, ele comprou um monte de caneta da minha fábrica. 새로 나온 거 이것도 보라고. Aí eu ofereci para ele um modelo novo de caneta. 그래요. Olha, muito bom essa caneta. 가는데 Ah, eu queria levar. Ah, mas falta dinheiro. 그걸 왜 사무엘 가져가? Eu falei assim, compra no fiado, né? 예를 들어서 Então, por exemplo, 오늘 5만 불을 가져와서 ele me trouxe $50.000
comprou, 불어칠 더 사고 싶다. mas ele quer comprar, ele quer levar mais 50 mil em produtos. 세상이 만불이 되는 거예요. Então ele tem uma dívida de, né, um gasto de 100 mil dólares. 내 혼자 알아야 하는 게 아니고 Mas eu não devo saber dessa dívida sozinho. Eu tenho que saber e ele também tem que saber. Tá certo? Então, 사무엘 전도사 외상 몇월 며칠 날 만불 aquilo que ficou em dívida, eu anoto. Ó, o evangelista Samuel, no dia tal, ele está devendo quantia tal. 나만 기록해야 하는 게 아니라 Mas não basta eu ter o registro disso. O evangelista Samuel também, 공개해서 외상 만불 no caderno de registro dele, ele vai colocar, olha, eu estou devendo o valor tal na fábrica do Pastor Park. Os dois estão cientes. 하나님은 Deus, 우리 죄를 어디다 적어놓냐면 onde ele escreveu o nosso pecado? 재단 뿔에다 적어놔요. Naqueles chifres do altar. 제사들이 올때 Então, quando o sacerdote vai, 재단 뿔부터 봐요. ele vê ali os chifres do altar, 씻었나 씻었나. se está lavado ou não. 아직 안 씻었네. Ainda não. 그다음에 우리는 Mas nós, 어디다 기록하냐면 onde escrevemos o pecado? 마음판에 기록해요. Na tábua do coração. 내가 거짓말했어. Ah, eu menti. Ah, eu roubei. 근데 이제 그 양이 죽었을 때에 Mas quando o animal morre, 그 피를 가지고 com aquele sangue, 재단 뿔에다가 도말한다. 칠을 해서 지우는 걸 도말이라고 a 그래요. palavra fala que é remido, né? Ou seja, é coberto pelo aquele sangue. Eles pintam, né, praticamente o sangue, cobre aquele pecado escrito com o sangue. Seu pecado foi lavado com o sangue desse animal. 그래서 이제 그 양이 죽어도 그 피를 재단 뿔에 칠하면서 Então, tendo a morte do animal e o sangue desse animal tendo sido passado ali nos altares, no altar, nas pontas do altar, né, do lado de Deus, aquele registro do pecado é apagado. 마음의 죄의 기록이 있는데 Mas do nosso lado, que está registrado no nosso coração, como é que lavamos isso no nosso coração? 피가 흘려졌으니까 Sim, já que o sangue foi derramado, 사해졌다는 믿음을 가질 때 마음의 죄의 기록은 씻어져. quando temos a fé de que aquele sangue derramado lavou o nosso pecado, é que no nosso coração isso é lavado. 아멘. Amém? 아멘. Amém? 그래서 우리는 Então nós, 예수님이 우리 죄를 위해 죽으셔야 했고 sim, Jesus teve que morrer pelos nossos pecados. 죽으셔서 Ele morreu derramando o seu sangue. 뿔에다가 피를 칠했을 때 하나님 편에 우리 죄가 하나도 없어졌어. E aspergindo sangue ali nas pontas do altar, do lado de Deus o pecado foi lavado. Mas também para lavar o pecado agora do nosso lado, 그 사실을 알고 as pessoas têm que ter conhecimento dessa verdade e quando creem, 죄가 씻어졌군. ah, meu pecado foi lavado. 그렇게 믿을 때 Quando se crê dessa forma, 우리 마음의 죄의 기록이 있어져. todo o registro do pecado do nosso coração também é apagado. 다시 하나님을 만날 때 Então, quando encontra com Deus novamente, 죄 없이 만나기 때문에 자유로우시고 Deus vai ter liberdade porque ele já sabe que não tem mais pecado entre nós. 하나님의 자유로운 E eu também tenho liberdade porque não existe pecado entre nós e Deus. 자유로운데 Então nós temos essa liberdade com Deus. E se pelo contrário, Deus tem essa liberdade, mas a gente fala, ai Senhor, eu sou um pecador. Pessoal, isso está errado. 그래서 우리는 뭘 했냐면 성경에서 Então o que nós temos que fazer? Na Bíblia, 십자가에 못 박혀 죽으시면서 sabe, Deus anuncia que Jesus Cristo foi morto na cruz, nossos pecados foram passados para Jesus, 사해졌기 e o teu sangue foi derramado e remiu nossos pecados. E assim Deus não se lembra do nosso pecado. 때문에 한다 그랬어. Deus fala que não se lembra do nosso pecado. Do lado de Deus, aquilo foi lavado. 난 죄인이다. Mas eu sou pecador? 그러면 하나님 우리와 관계가 안 된다. Então isso não permite um relacionamento com Deus. 믿음으로 Mas quando pela fé, 십자가에 못 박혀 죽으실 때 quando Jesus morreu na cruz, 우리 죄가 예수에 건너갔고 ah, meu pecado passou para Jesus, ele morreu com os pecados e com seu sangue derramado, 재단 뿔에다가 발랐어요. ele aspergiu ali no altar do céu. 참 중요한 것은 Uma coisa importante aqui, 예수님이 세상에 계실 때 Jesus Cristo quando estava nessa terra, 못 박히셨어요. quando foi crucificado, 근데 그 피를 가지고 com o seu sangue, 땅에 있는 재단이 있었는데 tinha ali, né, o tabernáculo, o altar aqui na terra, 있는 재단에 뿌린 게 mas Jesus não aspergiu o seu sangue nesse tabernáculo aqui na terra. Ele aspergiu o seu sangue no tabernáculo eterno, lá no céu. 이야기를 하려고 하면 Eu quero falar sobre isso na próxima pregação. 오늘 시간에 그 이야기 다 못 하고 Hoje, por falta de tempo, eu não vou poder concluir essa parte. 땅에 있는 재단에 물에 피를 뿌렸을 때 Mas quando foi aspergido o sangue que estava... Quando se asperge o sangue no tabernáculo terreno, sim, o pecado é lavado. 이 땅은 시간계라 Mas já que essa terra está dentro do sistema cronológico, 죄만 사해져. é aquele pecado somente que vai ser lavado. Se você pecar de novo, tem que matar um outro animal, um outro animal e um outro animal. 그래서 이 땅에서 예수 십자가에 못 박혀 죽었기 때문에 Mas já que Jesus Cristo morreu na cruz, nessa terra, 뿌리면 e se ele passa o seu sangue nesse tabernáculo terreno,
o seu pecado foi lavado. Mas se ele volta a pecar, tem que matar de novo, tem que morrer de novo. Se ele peca de novo, tem que morrer de novo. Toda vez que é cometido um pecado, teria que morrer de novo. Então, não bastaria milhares de mortes de Jesus para lavar todos os pecados. Por isso, Jesus Cristo não aspergiu o seu sangue no tabernáculo aqui terreno, né? Ele pegou o seu sangue e foi para o tabernáculo celeste. Porque lá no céu tudo é eterno. Esse corpo, nosso corpo nessa terra, eu tenho hoje 78 anos. Já estou bem velho, né? Estou velhinho, mas eu agradeço porque tenho saúde para pregar a palavra. Mas daqui a pouco, eu vou envelhecer mais, vou morrer. Eu posso morrer amanhã? Eu acho que não, né? Mas pode acontecer. Ou eu posso ver mais 10 anos. E se eu tiver uma vida longa, quem sabe mais 20 anos. Ou eu posso viver como Noé, com 900 anos, né? Não, provavelmente não. Mas o mundo é assim. Tudo tem tempo aqui. Não existe nada eterno no mundo. Mas, pelo contrário, no céu tudo é eterno. Por isso nós não podemos entrar no céu com esse corpo, porque esse corpo sempre vai envelhecendo. Em Shincheonji, né, nessa religião, dizem que eles não morrem. Isso é mentira. O Park Tae-son disse que não ia morrer. Morreu. O Moon So-min falou que não ia morrer. Morreu também. E ele engana as pessoas. Eles enganavam as pessoas, né? Para não morrer, não deve envelhecer. Não deve ter mudança. Se você envelhece, quer dizer que você está indo para a morte. Meu cabelo já está branco. Eu tenho muitas rugas. Eu envelheci. Então quer dizer que eu estou morrendo. Um dia eu vou morrer. Mas o meu novo corpo que vai para o céu não morre, ele não envelhece, porque ali é o mundo eterno. Então tudo ali é eterno. Amém? Então Jesus Cristo pegou o seu sangue, né, e aspergiu no tabernáculo celeste. Deveria que morrer todos os dias ali se fosse nessa terra. Não adianta seria 10 mil, 100 mil vezes. Mas Jesus Cristo tomou o seu sangue, foi lá para o tabernáculo eterno e aspergiu o seu sangue. Isso é eterno ali. Já que foi lavado eternamente, pode ter passado 2000 anos, ainda aquela morte vale. Por isso a Bíblia diz que os nossos pecados foram lavados pelo sangue de Jesus, que foi aspergido no tabernáculo celeste. E no Antigo Testamento, já que o sangue era aspergido no tabernáculo terreno e aqui é cronológico, aqui existe o passado, o presente e o futuro. Se eu peco, recebo a remissão dos pecados e novamente peco, eu tenho que lavar de novo esses pecados. Então, se Jesus aspergisse seu sangue aqui na terra, não bastaria uma morte apenas. Poderia morrer 1000, 10 mil, 1 bilhão de vezes, faltaria morte. Mas Jesus Cristo deu a sua oferta ali no tabernáculo eterno no céu. Por isso nosso pecado foi lavado para sempre. E crer nisso, meu pecado foi lavado. Isso é crer em Jesus. Aqueles que acreditam nisso, eles não dizem ser pecadores. Eles falam, eu era um pecador. Agora sou justo. Em Romanos 3, 23, eu falo isso várias vezes. Uma vez eu fui para a África, lá em Gana, e encontrei o presidente. O presidente disse para mim, olha, eu estou sendo tratado, mas a doença não tem melhorado, está piorando. Hoje de manhã, quando eu acordei, eu senti que não vou poder sobreviver mais 5 dias. Eu sou reconhecido como o presidente de maior fé em Gana. Mas, pastor, eu também pequei. Não recebi a remissão dos pecados. Por isso, eu fiquei em grande conflito. Eu tenho uma dúvida. Mas eu falei, presidente, como o senhor descobriu que era pecador? Mas, pastor, eu pequei, eu não sou pecador porque pequei. Ele falou, não, presidente. Ele tomou um susto. Eu perguntei para ele,
어느 나라 법이 Em qual país 죄인이 자기 죄를 판결하고 a própria pessoa pode se condenar como pecadora? 죄인이 자기 죄 판결하고 A pessoa não pode fazer isso. 재판관이 판결. É o juiz quem vai decidir. 각하의 생각이 죄인이다 아니다 그거 아니야. Não importa se no seu pensamento você se considere pecador ou não. O que é importante é a sentença de Deus. 깜짝 E ele tomou um susto com isso. Ah, é verdade, isso eu concordo. 가나 존 아타밀스 대통령하고 동갑. O ex-presidente de Gana, Jonathan Mills, era da mesma idade que eu e me encontrou em 2012. Um dia antes desse encontro, eu estava no acampamento 캠프에 축하 메시지 e a primeira-dama, a esposa do presidente, estava ali para dar parabenizações ao evento. Ela participou do evento e ela me procurou. 목사님 대통령께서 몸이 많이 안 좋으시고 Pastor, o presidente está muito mal de saúde. O senhor poderia encontrá-lo? Eu falei, claro, sem problemas. 그래서 그 이튿날 아침에 차를 보내고 No dia seguinte, ela enviou um carro 경찰 오토바이 2대하고 com duas motos, né, de policiais escoltando. Eram 3 sedãs. E ela veio pessoalmente nos buscar. 최혜미하고 박진영 두 소프라노 둘 태우고 Eu levei 2 sopranos do coral, né, Chemi e Park Jin-young, e elas entraram no mesmo carro que a primeira-dama, e no outro carro estavam eu, o intérprete e o pastor aqui de Gana, e o motorista. 또한 대는 E no outro carro, né, os seguranças. 대통령을 만났어요. Assim nós encontramos o presidente e eu falei para o presidente, 내가 오늘 아침에 일어날 때 5일 더 살 수 없어. o presidente disse para mim, né, hoje eu acordei e eu acho que eu não vou viver mais 5 dias. 내가 대통령까지 되었고 가나의 제일 믿음 좋은 대통령 인정을 받는 Eu me tornei no presidente, eu sou reconhecido como o presidente de maior fé nesse país. 죄를 지어 Mas, pastor, eu também pequei. 물어서 각하 죄인 줄 Eu perguntei para ele, presidente, como o senhor descobriu ser pecador? 내가 죄를 지어서 죄인 아니냐? Eu não sou pecador porque pequei. Não, senhor. 어느 나라의 법이 죄인이 자기 죄를 판결 Nas leis de que país a própria pessoa pode se considerar condenada? Não adianta o seu julgamento. 재판관이 판결. O importante é o julgamento do juiz. 가나도 재판관이 판단하지 죄인이 자기 죄 판결. Aqui em Gana também tem um juiz para julgar as pessoas, não vai ser a própria pessoa que vai se julgar. Ele falou, sim, é verdade. 각하의 죄를 판결한 판결문을 보신 적이 있어요? Presidente, você já viu a sentença de Deus sobre o seu pecado? 왜 죄에 대한 판결문? Sentença do pecado? 그게 있는 Existe isso? 거예요? 있지요. Claro que existe. 어디 있어? Onde está isso? 성경 Na Bíblia. 보고 O 싶습니까? senhor quer ver? Sim. 로마 3장을 Eu abri Romanos 3 para ele. 23절 No versículo 23. 모든 사람이 죄를 범해서 하나님의 영광에 이르지 못하다. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. 이걸로 끝났으면 얼마나 슬퍼. Imagina quão triste seria se terminasse nesse versículo. 24절. Mas tem o versículo 24. 근데 어떤 사람 23절만 알아. Só que as pessoas conhecem muito bem o versículo 23. 제일 불쌍한. São os mais coitados desse mundo. 23절만 제일 불쌍한. Porque só conhecem o versículo 23. São os maiores coitados. Tantos membros de igreja na Coreia conhecem o versículo 23, mas não sabem o versículo 24. Não conhecem. 중요한 게 24. O importante é o versículo 24. 늘 죄인. Mas sempre dizem ser pecadores. 23절만. Porque só conhecem o versículo 23. 그래요. Eles dizem. 제가 교도소에서 Só uma vez, numa prisão, 재소자를 같이 eu estava ali pregando para os presos 살인수를 e encontrei com um homicida. 자기가 재판받은 얘기를 E ele disse, né, do seu julgamento. 피고 아무 것이는 Olha aqui, o fulano de tal, acusado, matou tal pessoa. 중벌을 받아. Então tem que ser punido. Foi dito isso, né? 그다음에 이야기하기. Depois o juiz disse, 죽은 사람이 평소 아는 사람이 아니기 mas a, 때문에 고의로 죽였다고 보긴 어려워. mas a vítima não era um conhecido, então é difícil afirmar que foi algo planejado. E o acusado estava embriagado. 평소에 아는 사람이 아니라서 E por não ter nenhum envolvimento com a pessoa, e tem assim, realces assim de arrependimento, terá 10 anos de sentença. 검찰은 이 사람에게 사형을 구형했어요. Então, né, o promotor pediu pena de morte para ele, mas o juiz decidiu 10 anos, 종합해서 né, levando tudo em conta. 하나님 우리 죄를 판결할 때 그렇게 했어요. Só Deus, quando nos julgou, foi assim. 피고 박옥수는 Acusado Oksu Park pecou, 지옥에 가야. deve ir para o inferno. 예수님께서 Mas Jesus 박옥수 죄의 벌을 다 받았기 때문에 recebeu todo o castigo pelo pecado dele, então ele é inocente. Tá. 판결 Isso é a sentença.
Romanos 3, 23. 모든 사람이 죄를 Todos pecaram e carecem da glória de Deus. 23절만 보지 마. Não vejam somente o versículo 23. O importante é o versículo 24. 한국 사람 23절만. Mas as pessoas só leem o versículo 23. É uma agonia isso. 4절이 중요해. O importante é o versículo 24. O que diz no versículo 24? 그리스도 예수 안에 있는 구속. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, 하나님의 은혜로 mediante a redenção 어렵다 하심을 que há em Cristo Jesus. 박옥수 Oxu Park, 죄를 você pecou, 하나님 영광 이르지 못한다. carece da glória de Deus. 예수님께 네 죄를 다 사해 줘. Mas Jesus Cristo lavou todo o seu pecado. 은혜로 É pela graça de Deus. Você não fez nada, mas gratuitamente 의롭다. foi justificado, santificado. Você é limpo. Essa foi a sentença de Deus. 고린도전서 6장 10절 Em 1 Coríntios 6:10, 도적이나 탐남한 자, 술 취한 자나 소유한 자, 도적한 자 한 나를 유혹받지 못. nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 우리가 다 이런 죄를 지었습니다. Todos nós pecamos. No versículo 11, 너희 중에 같은 자. tais fostes alguns de vós, 주 예수 그리스도 이런 거 하나님의 성령 안에 mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Deus diz, fosseis lavados, santificados, justificados. Deus deu essa sentença. 영어 성경에 뭐라고 돼? Só como diz na Bíblia em inglês. É muito divertido. 이런 죄를 지었다. Tá, você pecou, but You are washed. you are washed, ou seja, mas você foi lavado, foste santificado, You are justified. mas fostes justificados. Aleluia! 우리 이 말씀을 믿습니다. Nós cremos nessas palavras. 하나님 우리 죄를 씻어줬다고 하셨고 Deus diz que lavou nossos pecados. Deus diz que nós somos justos. 거룩하다고 하셨습니다. Deus diz que nós somos santos. 하나님의 판결문. Essa é a sentença de Deus. 가나 대통령 너무 O presidente de Gana ficou muito feliz. 그리고 E, 4시간 depois de 4 horas do nosso encontro, ele foi para os braços do Senhor. 웃으면서 Com um grande sorriso, com gratidão. 영부인이 그렇게 저한테 E a primeira dama ficou muito grata por mim. 너무너무 감사합니다. Eu fiquei muito grato perante de Deus. 어느 걸 믿을래요? Pessoal, no que vocês vão acreditar? 말씀을 믿을래요? Na palavra de Deus. Então terão a vida eterna. 하나님 말씀은 A palavra de Deus diz que somos justos. 거룩하다고 했어요. Diz que somos santos. 씻어줬다. Nosso pecado foi lavado. 그래서 Por isso, 온 세계에 이 사실을 전가합니다. eu prego esse evangelho, essa verdade em todo o mundo. 이용해서 Satanás, ele utiliza nossos pensamentos para nos enganar. 죄인을 만들어버려요. Nos faz pecadores. Mas Deus 어렵다. diz que somos justos. 씻어졌다. Que somos lavados, santificados, justos. Aleluia. 하나님의 말씀을 믿습니다. Eu creio na palavra de Deus. 여러분 생각 다 버리시고 Pessoal, hoje deixem seus pensamentos e creiam na palavra. 하나님의 사람입니다. Esse é o homem de Deus. Vamos orar? 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Nós éramos pessoas imundas, mas o Senhor nos amou. E na cruz, salvou nossos pecados. Satanás fez com que todos acreditassem ser pecadores. Com certeza o pecado já foi lavado. 만방에 전하기를 바랍니다. Senhor, nós queremos pregar esse evangelho em todo o mundo. 이 말씀을 듣게 되기를 바랍니다. Esperamos que todas as pessoas nesse planeta possam escutar essa palavra. 복해 주옵소서. O Senhor possa abençoar todos que escutarem o evangelho. Agradecemos 은혜가 넘치길 바랍니다. que a tua graça seja abundante. 더러운 인간의 죄를 씻으셔서 감사합니다. Senhor, agradeço porque o Senhor lavou o pecado dessa humanidade tão imunda. O Senhor nos santificou. O Senhor nos justificou. Aleluia. Nós te agradecemos. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 여러분 감사합니다. Muito obrigado, pessoal.